Amém. Boa noite, irmãos. Vamos estar orando pela palavra. Senhor, nós oramos pela palavra dessa noite. Oramos pedindo em nome de Jesus que o Senhor venha nos dando entendimento, nos dando sabedoria e nos ensinando a Tua palavra. Capacita a Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Veja, na nossa última palavra, nós fizemos a primeira parte dessa epístola de Timóteo, do primeiro capítulo. Aí do que nós falamos? Nós falamos do perigo das falsas doutrinas e como que as falsas doutrinas aparecem. Falamos também dos falsos mestres. O que é o curioso dos falsos mestres? Existem falsos mestres fora da igreja? Sim, mas no Novo Testamento, as epístolas tratam de falsos mestres dentro da igreja. Por quê? Porque é muito fácil, quando a pessoa se desvia da doutrina pura, como diz o apóstolo Paulo, ela ia atrás de fábulas, ela ia atrás de genealogias. Para vocês terem uma ideia, até hoje, as raízes desses ensinos permanecem na igreja. Está cheio de igreja que quer fazer com que nós retornemos ao judaísmo. Está cheio de gente procurando um conhecimento oculto. Existem lugares onde isso não é explícito, porém na prática da igreja você vê um anseio pelo sobrenatural, um anseio por coisas espetaculares. Em alguns lugares chega-se à beira de culto a anjos. Existe igreja que se diz evangélica, que você vai ver os seus louvores. E existem louvores que o povo canta, que na verdade está adorando a anjos. E nessa busca de mistérios, o que nós aprendemos? Essa busca de sobrenatural, a igreja abre portas para que espíritos malignos infestem a igreja. Não bastasse isso, em dias de evangelho da prosperidade, em dias onde alguns lugares querem transformar Jesus num mendigo. De que forma, pastor? Quando falam, dá uma chance para Jesus. Jesus está de braços abertos te esperando, como se Jesus fosse um mendigo. Veja, na verdade, foi Jesus que nos aceitou. Na verdade, foi Jesus que nos alcançou. Na verdade, a palavra certa não é aceitar Jesus, a palavra certa é receber Jesus como Senhor e Salvador e autoridade na sua vida. Na época de um evangelho assim, o que acontece? Muitas pessoas, elas não são salvas, elas aderem à religião. E ao aderir à religião, elas não são libertas. E existem pessoas ouvindo vozes de demônios. E de acordo com a prática da igreja, é dado ouvido a esses demônios. O curioso, pessoas de boa fé. O curioso, pessoas honestas. O curioso, pessoas de boa índole. Mas veja, você não pode negociar as coisas espirituais através da honestidade e da sinceridade. Se você pegar a tintura de iodo e da forma mais sincera pingar no seu olho, inclusive pedindo a proteção de Deus, você vai descobrir que a sua sinceridade vai deixar você cego. Porque sinceridade não livra ninguém das consequências. Se você da forma mais sincera pegar o seu celular, começar a cantar uma música muito sincera e resolver atravessar a rodovia de Piraquara aqui sem olhar para o lado, você vai descobrir que a sua sinceridade vai matar você atropelado. Sinceridade não livra ninguém. O que livra as pessoas das coisas erradas é a verdadeira doutrina, é a segurança da palavra de Deus. Se você quer ouvir a voz de Deus, leia as Escrituras. Se você quer ouvir a voz de Deus alta, leia as Escrituras em voz alta. Essa é a forma correta, essa é a forma segura. Não estou dizendo que Deus
não é um Deus que nos dirige de maneira pessoal. Deus o faz da maneira que ele bem entende, como ele bem entende. Porém, a maneira segura de avaliar tudo isso é através da palavra de Deus e do estudo das Escrituras. Amém? Então vamos ao nosso texto base, primeira epístola de Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Deixa eu ajeitar meu notebook aqui, que a caneta ficou com a boca torcida. Amém. 1 Timóteo 1, 12 diz assim: E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo, e perseguidor, e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente, na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Até aqui. Veja, primeira coisa interessante aqui, Paulo fala da sua dura realidade antes da conversão. Paulo era perseguidor da igreja. Paulo dava voto de morte no julgamento dos cristãos, o que transforma Paulo num assassino de cristãos, porque aqueles julgamentos eram injustos, eram tendenciosos e não havia crime. E ao dar voto de morte, Paulo se tornava um assassino. Paulo maltratava os crentes, Paulo torturava os crentes, e na época da sua salvação, Paulo estava em viagem para Damasco, porque muitos da igreja haviam fugido para aquela região. E a ideia de Paulo era chegar em Damasco com cartas do Senado judeu, o Sinédrio, para prender cristãos e trazer Jerusalém para eles blasfemarem o nome de Jesus. E não blasfemando o nome de Jesus, eles seriam mortos, de acordo com a lei judaica. Essa era a história de Paulo. Glória a Deus, que Deus não respeita as nossas escolhas, Deus não respeita nosso livre-arbítrio, como alguns dizem. E Deus simplesmente deu uma pancada em Paulo, derrubou ele do cavalo cego ao aparecer para ele e se revelou a Paulo, transformando ele no apóstolo dos gentios, transformando ele no maior escritor do Novo Testamento. 13 dos 27 livros do Novo Testamento foram escritos por Paulo, um assassino. O que o Senhor nos mostra? Primeiro, não há impossíveis. O que o Senhor nos mostra? A extensão da obra da cruz. É incalculável. O poder salvador da obra da cruz poderia salvar o mundo inteiro. E por que isso não acontece? Porque os homens são rebeldes a Deus, não creem em Cristo e, permanecendo na sua rebeldia, são condenados pelo seu pecado, porque não têm justificação para os seus pecados. Infelizmente, o ser humano é rebelde. Infelizmente, o ser humano não busca a Deus, como foi no salmo que nós lemos hoje. Não há quem busque, não há quem entenda, não há quem faça o bem. Todos pecaram. Porém, Deus, na sua bondade, Deus ele tem os seus eleitos. E de maneira misteriosa, que nós não sabemos o critério, Deus elege pessoas para serem seus filhos, para formar seu povo salvo. O que nós sabemos é que não existia nada de bom em mim, nada de bom em você, nada de bom em Paulo. Mas Deus graciosamente foi e nos alcançou.
O porquê ele faz isso, nós só sabemos um dos motivos. Pela sua bondade, pelo beneplácito da sua glória e para que o seu nome seja glorificado. Agora, como ele faz, o que ele vê, o que ele não sabemos, é uma eleição soberana. A Bíblia nos ensina que Deus soberanamente elege. Isso nos restringe a nossa pequenez. Porém, uma pergunta sempre está no nosso coração, e o versículo 12 de Paulo, que ele falou, dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A nós cabe apenas esse coração agradecido. Do momento que você entender, que eu entender, que nós tínhamos um coração rebelde, contrário a Deus, e foi a graça de Deus que nos trouxe, foi a sua bondade. A fé para crer, foi Ele que deu. Para vocês terem uma ideia, até o fortalecimento para vir para a igreja, é Ele que dá. Quanto mais rápido nós entendemos isso, a nossa pequenez e a grandeza, a bondade e o amor de Deus, mais rápido eu vou desenvolver esse coração agradecido. E nós, de maneira inadvertida, podemos dizer, mas eu não fui assassino de cristão. Ok, você não foi. Mas ninguém aqui pode dizer que prestava. Opa, peraí, o pastor agora está exagerando, vai me ofender, pastor. Veja, se nós colocarmos os 10 mandamentos diante de nós, quantas vezes, repetidamente, nós já desobedecemos os 10 mandamentos? Na maior cara de pau. Ó, eu quando era pequeno, eu jurava por Deus com uma facilidade. E para que eu jurava por Deus? Para justificar a mentira. Eu mentia, falso testemunho. E para justificar a mentira, eu cometia perjúrio. Jurar por Deus e fazer assim, juro por Deus. Ó. Talvez centenas de vezes, se não chegar às milhares. Quantas vezes nós cobiçamos? Quantas vezes nós invejamos? Quantas vezes nós adoramos os ídolos do nosso coração? Seria para lá de justo nos mandar para o inferno. Mas glória a Deus que o Senhor não permitiu e graciosamente nos alcançou. A sua graça nos libertou. Nós fomos regenerados e a partir daí passamos a amar a Deus. Sempre lembre disso, irmão. Nos momentos difíceis, lembra do que Deus fez. Quando alguém te fizer alguma coisa errada, lembra de quem você era. Sabe? E da mesma maneira que Deus foi gracioso, muitas vezes nós temos que ser graciosos com as pessoas. Vai existir um momento de ser duro, como eu já preguei desse púlpito. Mas existe um momento de ter graça. De olhar um pouquinho para nós. De olhar um pouquinho para quem nós éramos. Não havia nada de bom. Aí sim eu coloco, olha, Jesus te ama, é verdade. Porque para salvar um cara que nem eu, só Jesus. E ó, vou dizer mais, no meu caso, não que eu seja o apóstolo Paulo, coitado do irmão Maurício, não é nem a unha encravada do Paulo. Mas uma coisa eu posso dizer que nem Paulo, veja, eu era um dos piores pecadores. E Deus levantou para ser pregador do Evangelho. E a minha oração sempre é, Senhor, que eu possa fazer isso com graça, que eu possa fazer isso de maneira bíblica, e obrigado. Porque o que eu mais gosto de fazer na vida é pregar o Evangelho. O que eu mais gosto de fazer na vida, é estudar a Bíblia. Só que às vezes eu fico olhando, por que eu? Não tinha nada de bom. Mas Deus, na sua bondade, fez isso. E pode ter certeza, irmãos, cada um aqui
Deus quer usar e vai usar de uma forma. A maioria de vocês não vai ter o chamado para um pregador do evangelho, um pastor. Mas veja, a multiforme graça de Deus, os dons são distribuídos. Nós somos pedras vivas que formamos a igreja do Senhor. E dessa forma, cada um tem a sua maneira de servir. Nosso ministério começa primeiro, no campo pessoal. Segundo lugar, no meu casamento. Terceiro lugar, juntamente aos meus filhos e aos meus pais. E aí vai se estendendo aos vizinhos, amigos, parentes. Quanta coisa tem para um cristão fazer. Quanta gente necessitada de ouvir uma palavra da parte de Deus. Quanta gente necessitada de receber uma oração. Quanta intercessão por cura tem para ser feita. Quem foi que disse que você precisa ser chamado para pastor para fazer a obra de Deus? Nós somos pedras vivas. Deus nos salvou, nos elegeu, não apenas para ser salvo e ser filho, para fazermos as boas obras. Esteja atento. Vão surgir situações onde você vai ter oportunidade de abençoar a vida de alguém. Esteja atento e tenho certeza que ao experimentar essa experiência, seu coração vai se encher de uma alegria que outras coisas não podem dar. E ao fazer isso, lembra do seu pastor. Olha, bem que o pastor falou que eu ia fazer a obra. Porque nós temos a tendência do quê? Quem faz a obra é o pastor. Eu sou consumidor. Isso não é cristianismo. Cristianismo somos todos nós, pedras vivas, formando o edifício vivo que é a igreja do Senhor. Isso é que o Novo Testamento ensina. E uma coisa nós podemos lembrar, né? Glória a Deus que Ele achou que nós éramos fiéis. Porque tem coisa para trás aí que não mostra muita fidelidade, não. Amém? Vamos seguir, versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha que interessante, gente. Isso aqui fecha com o Evangelho. Jesus falou que ele não veio para os justos, mas ele veio para buscar o que estava perdido. Esse versículo aqui, na verdade, eu acabei de adiantar para vocês tudo que esse versículo falava. Jesus não veio salvar a gente que prestava. Jesus veio para salvar os piores pecadores. Outro detalhe, Jesus não desperdiçou sua obra. O que ele veio fazer, ele veio cumprir. Porque existe um entendimento de que a chave da salvação está na nossa mão. Mas não é isso que a Bíblia ensina. O próprio Jesus fala: vocês só podeis vir a mim se o Pai que está no céu vos trouxer. O próprio Jesus fala: as minhas ovelhas ouvem a minha palavra e eu dou a vida pelos meus bodes. É isso que está escrito? Não? Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Jesus morreu por sua igreja. Jesus morreu por um povo salvo, eleito na eternidade passada, antes da fundação do mundo. Ele não desperdiçou seu sangue na cruz. Ele veio buscar o que estava perdido. Por isso que nós podemos, com ousadia, através do caminho da oração, interceder pela salvação dos nossos entes queridos. Porque nós temos confiança. A eleição é misteriosa.
Quando a Bíblia fala, nos elegeu antes da fundação do mundo, o que a Bíblia está querendo dizer? Olha, antes que tudo existisse, Deus já tinha no seu coração um povo eleito, sua igreja. Formada por indivíduos, eu e você, sim. Ele conhecia-nos por nome, sim. Ele nos escolheu por nome, sim. Ele marcou dia e hora para a nossa salvação, sim. Mas é só a informação que nós temos. Nós não sabemos quem, nós não sabemos quando e não sabemos como. Porque o próprio Deus nos ensina na sua palavra, o encargo que nós temos que ter. Pela oração dos perdidos. Nós vamos ver isso mais à frente, no 2º capítulo da carta. Se Paulo manda orar por todo tipo de homens, o que eu tenho que fazer? Orar por... Não, mas pastor, você não conhece meu primo. Meu primo é maconheiro. Meu primo é cachaceiro. Meu primo bate na mulher. Se tem aniversário lá na casa dele, se minhas tias deixar a bolsa, meu primo rouba dinheiro da bolsa. Você não sabe quem é meu primo, pastor? É, mas é para esses que Jesus veio. Ore com confiança pela salvação deles. Não há impossíveis para Deus. Não há pecador que não possa ser alcançado pelo poder de Deus. Os irmãos estão entendendo? Veja, existe a doutrina da eleição. A eleição é para indivíduos, a eleição é misteriosa. Mas ponto final, para aí. O resto é seguir o que a Bíblia fala. Orar, pregar, interceder. Uma doutrina não tem nada a ver com a outra. Deus está nos dando uma informação maravilhosa. Olha, o teu nome foi escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Só que eu te pergunto, você sabe o nome de quem está escrito na linha de baixo ou na linha de cima? Você, antes de conhecer Jesus, vou te dar mais uma prova. Você pode orar com ousadia. Uma semana antes de você conhecer Jesus, você diria que você ia ser um crente? Eu não. Eu odiava a rádio de crente. E um dia eu acordei. Tinha tido uma experiência com o Senhor durante a noite. Um sonho. E a primeira coisa que eu fiz foi botar na rádio de crente. E naquele dia eu fui alcançado. Mas eu odiava. Era só 89 rádio rock. Sabe? Então ore. Busque as pessoas, porque Jesus veio para salvar pecadores. Não fica olhando para a cara da pessoa, não, esse aí não vai crer, não, esse aí vai crer. Não olhe para a cara, não olhe para o rosto. Se Jesus fosse olhar para o nosso rosto, não salvava ninguém que estava aqui. Porque ninguém merecia. Amém? Os irmãos estão entendendo essa questão? Uma coisa é a doutrina da eleição. Outra coisa é como funciona na prática. Percebe? Eu tenho que saber separar as duas coisas. A doutrina da eleição tem que servir como um incentivo que basta pregar. Porque se eu pregar vai ter gente salva. Basta eu orar. Porque se eu orar vai ter gente salva. Ela é uma garantia. Existem pessoas a serem alcançadas por Deus. Amém? Vamos seguir, versículo 16. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele, para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único, sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. O que Paulo está falando? Paulo está falando a mesma coisa que eu acabei de falar para vocês. Qual é o maior exemplo do poder salvador de Jesus? Eu. Porque ninguém se conhecia melhor do que Paulo, ninguém se conhece melhor do que eu. E ninguém conhece você melhor do que você, só Deus. Mas outro ser humano não conhece. Você sabe o tamanho da sujeira. Irmãos, até hoje, se eu não vigiar meus pensamentos, eu peco. São alguns pecados assim, como é que eu vou dizer?
Pecado simples, coisa que nem poderia acontecer. Quando eu vou ver, já vem um pensamento. Sabe? Não estou falando de coisa suja, não. Estou falando de preguiça, estou falando de má vontade. Estou falando tipo assim, puxa, fazer isso aí, brincadeira. E se acontece comigo, acontece com os irmãos. Irmãos, isso é pecado. Má vontade na obra de Deus é pecado. Má vontade de vir para a igreja é pecado, é desobediência. Não mude o nome das coisas. Melhor confessar logo. Falar, Deus, sou preguiçoso demais. Misericórdia, Deus, me ajuda. Como nós falamos aqui no Sul, eu sou jaguara. Preciso do Senhor. Porque às vezes quando a gente fala em pecado, pode vir na sua mente coisas sujas. Isso também é pecado. Mas eu estou falando das coisas simples. Às vezes a Paula abre a boca para falar alguma coisa para mim, quando ela vai abrir a boca, eu já penso, lá vem ela me dar bronca. Pô, mas se ela me ama, é papel dela falar o que eu preciso ouvir. E tenho certeza que várias vezes que eu abro a boca para ela, deve vir o pensamento, esse meu marido. Mas com certeza, como é uma mulher de Deus, ela já se corrige, mas percebe a nossa natureza pecaminosa, nossa natureza carnal é rebelde, nós não queremos ouvir nada. Marido bom é marido calado, esposa boa é esposa quieta. Trabalha aí, mulher, faz a tua parte, acabou. Tem arroz, tem feijão, aqui mando eu. Lá no fundo é assim. Algumas vezes. Aí você lembra, aí você cai na terra de volta, né? Aí você lembra, Jesus, Evangelho. Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja, a ponto de dar sua vida por ela. Amém? Não, amém. Não é assim. Vamos usar um outro exemplo. Às vezes você é um jovenzinho que não entende muitas coisas. E aí seu pai e sua mãe vêm e falam uma coisa que você tem vontade de escanar. Aí você lembra da professora da escola dominical. Filhos, obedeceis vosso pai, porque essa é a vontade do Senhor. É assim. Mas esse cântico aqui, ora ao Rei dos séculos, imortal, invisível, Deus único, sábio, seja honra e glória para todo sempre. Por que honra e glória? Porque ele pegou a pior espécie de pecadores e transformou em filhos. Apenas por isso. E graças a Deus, mesmo tendo uma natureza pecaminosa que habite em mim, o Espírito Santo me traz para a terra de volta, me traz para a realidade cristã e me capacita a viver uma vida cristã verdadeira. Amém? Vamos lá, versículo 18. Esse mandamento te dou, filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milite por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Veja, irmãos, Paulo aqui faz uma contrapartida entre o verdadeiro mestre e o falso mestre. Então ele explica que existe o risco das pessoas naufragarem na fé, em especial os líderes, e são capazes de desviar rebanhos inteiros. Agora, ele nos dá uma informação sobre Timóteo bem interessante, falando das profecias. E aí o que eu tenho que entender, veja, qual é o aspecto da profecia? A igreja moderna, por causa do movimento pentecostal, lógico, existem pentecostais sérios, existem pentecostais bíblicos, que fazem a coisa de uma forma certa, sim, mas tem muita barbeirada, porque se mudou o sentido de profecia. Profecia, tanto no Antigo Testamento como no Novo, excluindo aquelas profecias messiânicas e aquelas profecias escatológicas, o ministério dos profetas era um chamado de exortação, era um chamado de santidade, era um chamado de arrependimento e era um chamado de incentivo para quem estava fazendo bem. Quando nós entramos no Novo Testamento,
Nós só temos o profeta Ágabo falando de eventos futuros, mas o profeta Ágabo está falando de eventos futuros, no qual Paulo já havia sido exortado anteriormente. E já havia sido avisado. Avisado de que maneira? Olha, Paulo, tenha coragem. Você vai ser preso. Você vai ser perseguido por causa dessa palavra. Você vai ter lutas. Mas tenha coragem. O que eu estou querendo dizer? Deus pode se comunicar dessa forma hoje? Sim, Ele o faz. O único detalhe é que nós precisamos ser cautelosos com a origem disso. Profecias não são para predizer o futuro. 1 Coríntios 14 nos ensina, profecias são para exortar, redarguir e consolar. Está lá, 1 Coríntios 14. E por que isso é importante? Porque existe sim palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Deus muitas vezes pode levantar pessoas para te dar uma palavra de incentivo. Deus pode levantar pessoas para te dar uma palavra de consolo. Deus pode levantar pessoas para te dar uma palavra de orientação. Tudo isso é bíblico e você tem condição de julgar pela palavra de Deus, que já está pronta. Se aquilo foi algo verdadeiro, porque tudo aquilo que Deus falar vai fechar de acordo com sua palavra. Porque às vezes as pessoas podem olhar e falar, peraí, mas não é o irmão que critica certos movimentos que existem por aí? Sim, critico e vou continuar fazendo. Por quê? Porque existe o genuíno, existe o verdadeiro, e o verdadeiro é simples, e além de ser simples, é bíblico. Quantas vezes pessoas, ou até do próprio púlpito, inspirado pelo Espírito Santo, Deus usa pessoas para consolar e orientar a sua vida. Quantas vezes você cai de paraquedas num vídeo de um pregador bíblico no YouTube e Deus usa a vida daquele homem para falar uma coisa que você está precisando ouvir. Aí você olha, o vídeo foi gravado há 10 anos atrás. Só que a palavra parece que foi feita ontem. Irmãos, para Deus, Ele é criador do tempo. Não existe nem passado, nem presente, nem futuro. Existe o tempo humano, que nós somos sujeitos. Mas para Deus, tudo é. O nome dele é Eu Sou. Só para você entender, para Deus, segundo carta aos Romanos, você já está glorificado. Só queria ver isso no meu espelho. Ou quando eu dou uma canelada na cama. Só queria ver isso. Porque eu imagino que glorificado não vai doer, né? Percebe? Mas essa é a realidade. Deus usa os seus ministros, inclusive transforma ele em labaredas de fogo para edificar a nossa vida. Porém, em cima de tudo aquilo que nós vimos em cima da parte 1 do capítulo, você tem que vigiar, você tem que julgar. Você já sabe, profecias, Novo Testamento, 98% das profecias não falam do futuro. Só tem Ágabo. Só. E por essa passagem aqui de Timóteo, você percebe o quê? E vai ser falado mais no capítulo 4. Quando fala que Timóteo recebeu, quando fala da imposição de mãos. Pelo capítulo 4, nós vamos perceber que foi falado das coisas ministeriais para Timóteo. E aqui, o que ele está falando? Para Timóteo conservar a verdadeira fé. Percebem? Isso é muito importante para nós entendermos. Quando alguém está falando da parte de Deus, ou quando ela está falando do coração próprio, ou quando ela está sendo um instrumento na mão do diabo para trazer uma palavra enganosa. Que infelizmente hoje em dia é muito comum. Amém? Versículo 20, para encerrar o capítulo. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar.
Aqui Paulo fala de Alexandre e de Himeneu. Eles vão aparecer em 2 Timóteo, um deles. Veja, ele dá nome aos falsos mestres. Primeira coisa que eu aprendo aqui, tem gente que questiona, fala, não, mas você não pode falar o nome de tal igreja. Você não pode falar o nome de tal pregador. Veja, isso é uma escolha que eu posso fazer, mas a Bíblia me libera. Se eu quiser chegar e falar, ó irmãos, tem igreja que manda guardar o sábado para ser salvo. Isso é heresia. Eu posso falar. Da mesma maneira que eu posso falar, irmãos, a seita adventista manda guardar o sábado para ser salvo. Isso é heresia. Da mesma maneira que eu posso falar, olha, tem pastores que são destruidores do rebanho. Como eu também posso falar pelo nome. Porque Paulo aqui faz pelo nome. Olha que interessante. Fazem 2000 anos que o nome desses camaradas aqui está sendo falado. Agora, olha que interessante. Paulo entregou a Satanás. O que é entregar a Satanás? Entregar a Satanás é ser excluído da igreja, é ser expulso da igreja e perder a proteção da igreja. É a coisa mais séria que pode acontecer com o crente. Só tem uma coisa que é tão sério quanto isso. E olha, na minha opinião, eu acho pior. Porque quando você é excluído da igreja, você às vezes vai estar se enganando, está obstinado. E veja, como lá em 1 Coríntios diz, a pessoa pode voltar, parece que o rapaz voltou. Agora existe uma segunda forma de exclusão que é a mais difícil. Eu estava meditando nessas coisas essa semana, inclusive, para numa aplicação nossa nessa palavra, veja a autoexclusão. O que é a autoexclusão? Quando a pessoa obstinadamente resolve sair da igreja. Esse talvez é o pior tipo. Porque quando a pessoa é excluída, muitas vezes ela não quer sair. Ela quer continuar vivendo no pecado e quer continuar vindo para a igreja. Agora, a autoexclusão, a pessoa faz por si só. E isso é tão sério que para a pessoa voltar é dificílimo. Irmãos, pode ver o quanto é difícil pessoas que saem da igreja voltarem. Quem é crente aqui há mais tempo, olha para trás, tenta lembrar rapidamente, fulano saiu da igreja, ciclano saiu da igreja, fulana saiu da igreja, veja onde eles estão. E de repente a pessoa começa a frequentar, ela vem uma vez, falta duas, vem duas vezes, falta três. Fica um mês sem aparecer, aparece uma vez. Sabe às vezes o que parece? Quando a pessoa pratica a autoexclusão, ela está dizendo que a igreja não presta. Ela está dizendo que ela não precisa da igreja. Ela está dizendo que o lugar que Deus escolheu, que é para os crentes conviverem, para ela não serve. Ela está esnobando a graça de Deus. Lá em Hebreus fala de se privar da graça de Deus. E aí eu comecei a entender, e nessa semana que passou de uma maneira mais viva. E comecei a olhar as pessoas que saíram da igreja, não conseguem voltar. É impressionante, você conversa com a pessoa, você vê que ela ainda mantém o conceito de Deus, ainda ela mantém a ideia de Jesus Cristo, mas para voltar é um parto. É impressionante, a pessoa não volta. E quando volta, vem uma vez, desaparece de novo. Tenta olhar para trás, quem é crente aqui há mais anos, tenta lembrar.
a pessoa não volta. Quando se afasta da igreja, não volta. Parece que o Senhor... Olha o verbo que eu estou usando, parece. Aliás, verbo não, adjetivo, né? Parece, não, tem outro nome. Fugir dessa aula de português. Parece que Deus resiste à pessoa, que é para colocar ela numa disciplina. E para que realmente ela fique por um tempo na mão de Satanás, para ver o quanto dói. E pela sua misericórdia, em determinado momento, ele resgata. Nessa meditação, eu vi que alguns recados que eu andei dando para a igreja, irmão, se está ficando difícil você vir para a igreja, se você não está conseguindo vir para a igreja, abre o olho. Deus está entregando você ao seu próprio desejo, você não está dando devido valor a vir para a igreja. Deus está resistindo a você. Esse é aquele caso intermediário. Hoje eu não vou. Você não pretende sair da igreja, mas você está se privando da graça. Você está deixando de seguir a sua igreja local, que o Senhor te plantou lá. Então, cuidado. Quando começa a ter dificuldade, abre o olho. Muitas dificuldades são para provar o nosso coração. Será que ele vai tomar sua cruz? Será que ele vai caminhar a 2ª milha? Será que ele vai fugir do conforto pessoal para, mesmo cansado, vir à igreja? Todas essas respostas ficam no ar. Amém? O que mais que eu separei aqui? Veja. Relembrando, o mundo é feito de pecadores perdidos. E aí, em decorrência disso, Cristo veio efetivamente para salvar pecadores. Se Paulo foi salvo, qualquer um pode. Acho que aqui o Senhor falou muito no nosso coração. Que mais que eu separei? Veja. Só resta ao povo de Deus glorificar a Deus. Por quê? Porque, veja, não tem outro caminho. Nessa cidade aqui, tinha a maior deusa do Mediterrâneo, a mãe do zodíaco, a grande Diana dos Efésios, cuja imagem caiu dos céus, segundo eles contam. E o povo corria atrás do vento. O povo tinha uma prática de prostituição, de idolatria. O povo tinha uma prática de feitiçaria. O povo tinha uma prática de religião mística. Mas louvado seja Deus, que assim que o Evangelho chegou naquela terra, o povo foi transformado. Da mesma forma que assim que o Evangelho entrou na nossa vida, o nosso coração de pedra foi tirado. Deus graciosamente nos deu um coração de carne. E através do poder dele, nós passamos a crer e a amar Jesus, recebendo ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Só aí, gente, só a gente ser salvo. Já não precisava de mais bênção nenhuma. Mais ou menos tinha que ser assim: Deus, valeu, fechou, tô salvo, nota 10. Só que nós sabemos que na sua bondade, na sua graça, Deus acaba transformando essa aventura que é servir a Cristo numa história cheia de gozo, cheia de alegria, cheia de momentos difíceis também, cheia de lutas também, mas onde há luta, há vitória. Onde tem momento difícil, o nome de Deus é glorificado. Onde tem sofrimento, eu amadureço em Cristo. Então, até nas coisas ruins, o nome de Deus é glorificado e o meu conteúdo é modificado. E dessa forma, eu tenho milhares de motivos para ter um coração agradecido a Deus por aquilo que Ele fez
nos transformar em seus filhos. Amém? Vamos orar? Glória a Deus.